eu gostava muito que hoje meditássemos neste texto de Atos capítulo 20. É um texto muito interessante, relacionado com um encontro, um último suposto encontro que os líderes de Éfeso haveriam de ter com o apóstolo Paulo. Atos 20, versículo 17. Quem encontrou pode dizer graças a Deus. Ok, quem não encontrou, fica em silêncio à procura. Está bem, mas não desista. Atos capítulo 20. É depois dos Evangelhos e antes de Romanos. Versículo 17 diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com eles, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com humildade, lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa, e de vos anunciar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me vai acontecer. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, este é o versículo que eu quero que vocês guardem. Porém, em nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Porém, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, e entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para vos arrastar discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de molestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, eu vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e para dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Bem, vamos orar então, entregar este tempo a Deus. Eu peço ao Jorge Cruz o favor de orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque, na verdade, te revelas através dela e te pedimos neste momento que unges com o teu Espírito o Pastor Samuel para que ele possa falar a tua palavra, para que nós possamos ser por ela edificados e sermos cada vez mais transformados à imagem de Jesus. Amém. Eu gosto muito deste texto por várias razões. A primeira delas é a carta aos presbíteros, aos bispos, aos pastores de Éfeso, que é a mesma coisa. Eram 3 palavras usadas para as mesmas pessoas. Revela a igreja, a simplicidade da organização da igreja primitiva. Vemos que eles no versículo 17 manda chamar os presbíteros. Vemos que no versículo 28 fala que eles estão a pastorear e fala também que eles vos constituiu bispos. Ainda que a palavra mais à frente venha a ser utilizada de uma forma diferente para bispos, como um supervisor. Mas, na verdade, mostra a simplicidade da igreja primitiva. Sem grandes hierarquias, sem grandes pomposidade,
sem grandes reclamações do apóstolo Paulo. Às vezes, quando ouvimos falar dos apóstolos modernos, fazem exigências muito grandes. O apóstolo Paulo era um homem muito modesto, que trabalhou com as suas próprias mãos a fazer tendas para ter sustento para ele, para os que estavam com ele e para ajudar aqueles que precisavam. Por isso, seria um workaholic, se calhar. Não, mas seria alguém que trabalhava sem medo, sem vergonha. Eu até há uns anos atrás, até há uns 6 anos atrás, eu também trabalhava fora da igreja, um pequeno part-time, que permitiu ajudar as finanças da nossa casa e conseguir educar os nossos 3 filhos e lhes dar algumas oportunidades. Por isso, fala da importância de, eu acho que encontramos a simplicidade, eu acho, da igreja primitiva e da igreja que deve ser a igreja de hoje. Mas sem grandes pomposidades, sem grandes exigências. Porque eu vejo muito a questão do sustento, como o Paulo via nas cartas do apóstolo, quando ele diz que a igreja tinha como responsabilidade sustentar os pastores, mas os pastores não têm que exigir nada, porque o trabalho deles é para Deus. E eu luto com isto todos os anos e por isso esta é a minha postura e não vou mudar. Acho que exigir o que quer que seja torna-nos empregados de alguém e nós, os pastores, não deveriam ser empregados de ninguém, mas realmente chamados por Deus para um ministério que Deus nos confiou e por isso reconhecidos também, mas não empregados de ninguém. Dito isto, vamos entrar no texto bíblico também. O apóstolo Paulo fala muito da sua vida de coerência. Eu não trouxe slides hoje. Trouxe a sua vida de coerência, que eu acho muito interessante, e vamos anotar o versículo 18 e 19, que ele fala. Paulo diz assim: vós bem sabeis como me conduzia entre vós. Paulo era alguém que não vivia num claustro, num mosteiro. Era alguém que não era super espiritual, que aparecia por trás do púlpito e que aparecia perante toda a gente. Era alguém que se relacionava com os crentes no dia a dia. Alguém bastante relacionado e que era conhecido a sua vida. Ou seja, não tinha a sua vida secreta, a sua vida privada, nas escondidas, como atrás de que ninguém conhecia. Paulo se misturava. E eu acho que aqui vemos um modelo de liderança que eu acredito muito, um modelo de transparência, um modelo de relacionamentos, um modelo em que as pessoas não têm e também não tinha nada que se apontar. Ele fala isto claramente, não é? Ele diz: vós bem sabeis como me conduzia entre vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Ou seja, Paulo tinha um testemunho impecável, irrepreensível. Não havia nada que lhe pudessem apontar. Um serviço, diz ele aqui, um serviço servindo ao Senhor com humildade. Atitudes que devem caracterizar um servo de Deus, não é? Um servo de Deus é um servo também dos irmãos. Claramente seguindo as palavras do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 13, quando ele diz: assim como eu fiz, fazei-o vós também. Naquele ato de lavar os pés uns aos outros, não é? E ele fala que mesmo no meio da provação, diz o versículo 19, ou nas perseguições, ele não deixou de viver a sua fé de uma forma intencional. Às vezes nós pensamos que se nós vivemos de vitória em vitória não vamos ter dificuldades. Mas é precisamente o contrário que diz aí, não é? Ele até mais à frente diz: eu só sabia que uma coisa lhe esperava, era tribulações, dificuldades, lutas. Ou seja, se estás à espera de alguma coisa, é bom que seja a coisa certa, que vai ser dificuldades. Ou seja, não parece muitos votos de ano novo, irmãos. Lamento. Mas é isso que a Bíblia fala, não é? Ou seja, verdadeiramente, o apóstolo Paulo via isto de uma forma muito, eu acho, natural. E ele é testemunho disto. No meio das perseguições, ele não desanimava. Irmãos, e se vocês não estão à espera de dificuldades, de serem incompreendidos, às vezes tomarem atitudes que
vai trazer até alguma animosidade de outros. Então, se calhar estão numa agenda que não é a agenda de Deus para vós. Paulo, versículo 20 e 21, Paulo falava sem medo ou sem vergonha. Diz ele, jamais deixando de vos anunciar coisa proveitosa, de ensinar publicamente e de casa em casa. Aqui está os grupos familiares, não é? Por isso é que nós seguimos a Bíblia, não é? Estou a brincar e estou a falar a sério, tá bom? Porque ele fala publicamente, estava a falar com certeza das reuniões públicas e estava a falar de casa em casa, pelo ministério que lá havia. Ou seja, o que ele está a falar aqui é de falar sem medo ou vergonha. Transmitir toda a vontade de Deus, sem evitar falar a verdade. Nós vivemos hoje dias em que parece que as pessoas não podem falar aquilo que pensam, ou aquilo que acham que é certo. Os outros podem falar. Os outros podem dizer que e podem testemunhar, mas nós somos quase proibidos de falar a verdade. E quando falamos a verdade ou o que nós pensamos, somos chamados de quadrados ou o que quer que seja, não é? Obtusos ou antiquados. Ou seja, nós precisamos de falar toda a verdade. Que eu acho que é o que Paulo falava noutra altura, falar a verdade em amor. Porque nos últimos dias, diz Paulo, eu acho que é Timóteo, os homens terão coceira nos seus ouvidos e não quererão ouvir a verdade. É claro que um dos maiores enganos de Satanás e pressões que a nossa sociedade coloca sobre nós hoje é não falarmos a verdade. É nos calarmos. É os outros poderem falar o que pensam, mas nós... Eu lembro-me, quando estava no serviço militar, no meu curso de comandos, começava com uma... Eu fiz em Santa Margarida, e aquilo havia o período, um dia inteiro que eles tinham mais ou menos 200 pessoas para cortar o cabelo. Ouvíamos uma música de Rui Veloso que era Eu não quero ir à máquina zero. Era a música que se cantava. Eles tinham muito a pressão psicológica. Não é? Eu não quero ir à máquina zero. E ouvíamos aquilo o dia todo, não é? E nessa altura em que estávamos à nossa espera na linha, eles vinham ter connosco e diziam assim, então, você é voluntário ou não é voluntário? Daqueles 150 que estávamos a fazer o curso de sargentos e oficiais, só 3 eram voluntários. O resto foi obrigado a ir para lá. E eu fui um daqueles, não é? Mas ali tínhamos uma última hipótese de mudar as nossas ideias. Eu disse assim, não, eu não sou voluntário e não vou mentir. Bem, gente, vocês não queiram saber o que aquilo me trouxe, não é? Porque quando havia coisas no meu grupo, no meu pelotão, em que havia algumas situações em que o alferes virava-se para mim e dizia, Isaías, eu era o Isaías lá na tropa. Imaginem porquê, não é? Por ser profeta, não é? Porque ela entrou descobriram que era evangélico e tal. Isaías, então, diz-me lá se isto é assim, o que é que aconteceu afinal? Bem, vocês podem imaginar o que é que isso trouxe, não é? Trouxe tempos difíceis. Mas falar a verdade também me livrou de algumas coisas. Estava lá no BIA, no Batalhão de Infantaria de Aveiro, lá perto da igreja, a fazer o serviço militar e por várias vezes tomar posição de falar a verdade me livrou de entrar em caminhos que não eram caminhos bons. Porque aquilo logo me protegia. Toda a gente sabia quem eu era. Passei a ser até o conselheiro espiritual da companhia. Porque consegui fazer que um testemunho de Jeová vestisse a farda e andasse a marchar durante uns dias, até que foi a casa, depois veio quando as ideias trocadas outra vez. Não é? Mas eu era o conselheiro espiritual da companhia. Falar a verdade é algo que nós precisamos de aprender. Porque todos nós sofremos a pressão de agradar aos outros, de sermos bem vistos. E às vezes falar a verdade é dizer coisas que não são agradáveis. E acho que claramente somos chamados a isso. O apóstolo Paulo diz mais,
à frente acerca da sua mensagem, dizendo, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento e a fé. Realmente o arrependimento e a fé são parte, componentes desta caminhada com Deus. Para tu e eu sermos salvos, temos que nos arrepender e temos que abraçar a fé. Temos que chegar a um ponto de miséria, de percebermos que não conseguimos ser salvos por nós próprios e ao mesmo tempo precisamos de nos voltar para o único que nos pode salvar, que é Jesus Cristo. É este processo de mudança que a Bíblia chama de salvação. Tu e eu chegamos a um ponto em que chegamos a um beco sem saída, chegamos a um ponto em que dizemos assim, eu não posso continuar a viver sem Deus. E de repente olho para Cristo e percebo, não, ali está aquele em que eu tenho que confiar, colocar a minha fé. Isto é salvação. Então Deus está à espera, e esta é a mensagem que Paulo anunciava. A necessidade das pessoas saberem o que é pecado e a necessidade das pessoas saberem o que é voltar-se para Deus. Não é? E claro que aqui eu acho que vivemos tempos em que também, mesmo dentro das nossas igrejas, às vezes temos medo de chamar as coisas por nomes, e pecado é pecado. E o apóstolo Paulo claramente fala disto. Versículo 22 e 23. Vamos ver como é que Paulo olhava para a frente, como é que ele vivia coerentemente a sua fé. Versículo 22 e 23, ele diz, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me vai acontecer. Senão que o espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Mas vemos nesta atitude, eu acho, claramente, e esta coragem que o apóstolo Paulo tinha. Paulo enfrentava o futuro com coragem. Com coragem. Porquê? Porque era o Espírito Santo. Ele diz, constrangido em meu espírito, que o Espírito Santo fala comigo. Ou seja, Paulo tinha uma convicção profunda do Espírito Santo de Deus na sua alma para poder enfrentar os desafios que tinha diante deles. Não se demovia, não olhava para trás. Não deixava de cumprir o que Deus tinha para a sua vida, mesmo sabendo que lhe esperavam dificuldades. E vocês sabem, nós não sabemos o que é isto, não é? Sabemos o que é sair de casa e esperar-nos dificuldades, sabemos o que é nos reunirmos e estarmos à espera de sermos presos. Não sabemos o que é isto. Eu cresci no antigo regime, não é? Alguns também são crentes dessa altura, de 74. A proibição de pregarmos em lugares públicos. Uma série de coisas assim. Algumas vezes que pregávamos e pessoas foram apedrejadas, que é em Portugal. Mas nada por aí além. Houve alguns episódios assim muito... Mas o que Paulo esperava era dificuldades. Paulo não fugia do desconforto por causa da sua fé, da sua chamada. E Deus também talvez tenha uma chamada para ti que te vai trazer desconforto. Não tem que trazer perseguição, mas pode trazer desconforto à tua vida. Pode levar-te a lugares onde tu naturalmente e na tua própria vontade não querias chegar. E se calhar nós estamos a pensar assim, mas porquê é que eu vou caminhar esse caminho? Porque Deus me chama. Não? Era isto que Paulo fazia. O Espírito Santo sempre o conduzia e ele não vacilava na sua chamada. Ele não vacilava nesta caminhada. Agora, olhemos para o versículo 24 que está ali. Mas a minha vida nada me vale se não completar a carreira e cumprir a tarefa que me foi confiada pelo Senhor Jesus Cristo. Este versículo é chave. Aqui neste salta como o coração do apóstolo Paulo. Uma visão, uma paixão que ardia na sua alma. Eu acho que também, eu arrisco dizer que também devia arder na tua alma e na minha alma. Eu acho que devíamos chegar a este ponto em que nós tornássemos isto um lema da nossa vida. Em que a chamada de Deus para nós é tão clara, é tão real, em que nós não vamos abdicar pé. Não vamos desistir, não vamos deixar que nada nos possa demover. É uma coisa que arde em nossa alma de uma forma tão intensa, em que tu vives aquilo, não é? Eu tive a alegria com a minha esposa estar na Guiné-Bissau, há pouco tempo atrás, não é? E eu fiquei super bem, não é? Senti que ali é um dos lugares onde Deus me quer.
Senti que parte da minha vida é para ser gasta lá. Ou lá, ou em outros lugares. Senti que as privações que eu tinha, a água que caía assim às gotinhas, falta de luz à noite, as ventoinhas às vezes não funcionava, uma série de coisas que não são muito agradáveis, não é? O Jorge teve esta experiência, com certeza também, em Moçambique, não é? Não é tratado tão bem quanto os honorários, se calhar, para outras conferências que possa ser convidado, não é? Não é colocado num hotel com tão boas estrelas. Mas esta convicção de que Deus nos chama e que nós estamos a fazer o que Deus quer da nossa vida. Ou então nós saímos da nossa casa para fazer uma coisa que nós achamos que é Deus que nos está a chamar. Abençoar alguém, a ir de encontro a uma necessidade de alguém. Quando tu vives o que Deus tem para ti, aquilo vai arder no teu coração e tu percebes. O que Paulo diz aqui, basicamente, é que a vida não tem valor para ele se ele não completasse o que Deus tinha para ele. Aqui há uma grande mistura com esta ideia de completar, esta ideia de uma corrida que Paulo estava, de algo que ele tinha que terminar. Mas ao mesmo tempo ele percebia que a vida dele tinha uma função, tinha um propósito. Eu trouxe aqui 2 objetos que eu queria vos mostrar hoje. Alguns que já não vão conhecer. Sabem o que é isto, não é? Uma bomba, não é? Para que é que serve a bomba? Encher pneus de arar, não é? Isto é o propósito da bomba. Ela não tem mais nenhum valor. O propósito desta bomba é somente um: encher pneus. Ela devia ver devia ficar alegre sempre que fosse utilizada. Eu acho que ela já não está utilizada há muito tempo, até que falta aqui o recorde, não é? Se calhar muitos, os mais jovens que saíram, não sabem o que é isto. Eles vão ligar as bombas ali. Mas isto é verdadeira bomba para encher pneus. Um nível. Este nível era do meu pai. Tem uns anitos já. Na verdade, falta-lhe aqui algumas funções aqui do lado. Só tem esta aqui em cima. O nível serve para ver se as coisas estão niveladas. Não tem outra função. Qual é o propósito da tua vida? Qual a função da tua vida e da minha vida? Alguns estão a pensar, bem, eu tenho que chegar ao fim do mês para pagar as contas. Bem, não é isso a tua função. Não é essa a tua chamada. Eu acho que nada pode haver mais triste do que chegarmos ao final de uma vida e vermos que a nossa vida passou e que não fizemos o que devíamos ter feito com ela. O apóstolo Paulo tinha esta consciência que ardia na sua alma. Ele disse: a minha vida nada me vale. Esta eu acho que é a nova versão transformadora. Se não completar a carreira e cumprir a tarefa que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Paulo estava a encorajar os outros anciãos a entenderem que a função deles também, o que eles tinham, neste caso como pastores, uma coisa muito específica, também determinava a função e o propósito da sua vida, o que eles tinham de fazer. E eu quero te encorajar a buscares Deus, a perceberes que a tua vida não é para pagar as contas, não é para gastares o oxigênio que é de todos. A tua vida não tem propósito simplesmente a juntar brinquedos aqui nesta terra para que um dia te tenhas que despedir deles. Mas a tua vida tem muito mais propósito do que isso. Quando tu realmente descobres a tua chamada, tu tens prazer nisso. O teu coração vibra por isso. Tu sentes alegria. Eu fico passado, fico no bom sentido, a ver o pessoal que está com as crianças lá embaixo. Não é? Eu subia pelas paredes todas. A semana passada desci lá com o meu neto, eu fiquei em stress absoluto em poucos minutos. Mas vejo a alegria e o prazer que as pessoas têm a fazer aquilo. Não é? E eu penso assim, só pode ser um chamado de Deus mesmo.
Às vezes nós fazemos coisas na vida que fazemos porque temos que fazer, não é? Eu tenho feito muito isso na minha vida. Mas eu quero gastar a minha vida em fazer aquilo que eu acho que é o meu chamado. E abraçar isso. Ele diz, a nossa versão, algumas dizem que em nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo. Ou seja, Paulo não tinha uma visão egoísta, individualista, olhando para o seu umbigo. Mas Paulo tinha uma visão em que a sua vida era vista desde o ponto de vista de Deus. Há uma passagem que a Bíblia fala, não é? Que nós fomos comprados. O que quer dizer que fomos comprados, gente? Quer dizer que não somos nossos. Eu acho que isto nos deveria mover em muitas direções, não é? Todos nós conhecemos a história dos morávios ou dos moravianos que, deixando a sua terra lá na Alemanha, na Saxónia, muitos deles venderam a sua liberdade para serem escravos, para pregar o Evangelho aos escravos. Muitos de nós conhecemos a história de muitos missionários que deixaram a Europa para a África, particularmente da missão WEC, e que junto com a sua viagem no barco levavam um caixão. Um dos relatórios de uma missão fala que no final do primeiro ano, dos 36 que chegaram à África, só 6 estavam vivos. E mesmo assim eles continuavam a sair, porque eles tinham uma chamada no seu coração. Eu quero terminar a minha vida olhando para trás e pensando, eu fiz o que Deus quis que eu fizesse com a minha vida. Eu cumpri o meu chamado. Eu não quero chegar ao final da minha vida e pensar assim, bem, se eu pudesse... Não. Eu espero também que Deus te dê uma quentura no teu coração para tu abraçares o que Deus tem para ti. E tu agarrares isso e dizer assim, eu quero verdadeiramente usar a minha vida para fazer uma diferença. Alguns de nós ouvimos o testemunho da Marta outro dia. Ela foi convidada lá para falar foi na SIC, não é? No programa da Júlia. Ela falou acerca da sua saída a Marta é uma advogada que saiu, ela emigrou para a Bélgica e depois Luxemburgo ao lado, exatamente, eu sabia que era por ali. E depois foi chamada, sentiu uma forte chamada por Deus numa viagem que ela fez lá à Índia, lá subindo o Everest, e uma chamada que Deus pôs no seu coração para usar a sua vida como advogada, mas para ajudar os mais pobres, os mais necessitados, e ajudar no tráfico humano. A sua intenção primária era na Índia, mas está agora na África. E, claro, as perguntas lá da Júlia eram as perguntas típicas de alguém que vive a vida só a pensar nela, e a perguntar-lhe, então como é que você faz isso e mais isto? E pronto, foi uma chamada que ela teve. E ela é fiel à sua chamada. Deus quer que tu sejas fiel à tua chamada, que pode ser abençoar um vizinho teu, pode ser abraçar um projeto que Deus põe diante de ti, que está ao teu lado. Não tens que sair para lado nenhum. Não tens que ser pastor de uma igreja. Não tens que ser missionário. Mas tens que ter a convicção de que aquilo que tu estás a fazer é a tua missão de vida. Claro que vai, se tu tens filhos, parte da tua missão vai ser educá-los, não é? Particularmente este casalinho aqui tem muito que fazer ainda aí. Tem ali 5 para cuidar, não é? E agora de uma idade excelente, que é a adolescência, que é uma idade fabulosa. Mas é importante, isso é parte. Mas acho que às vezes nós contentamos com pouco. Deus pode ter muito mais para nós. E nós precisamos deixar que isto arde em nosso coração. Eu espero que no final deste ano todos nós
estejamos convictos do que Deus tem para nós e da chamada de Deus para nós e deixemos que isso arde em nosso coração. Seja uma paixão que nos inflama, que não nos importa os custos que temos, as perseguições, as bocas que podemos ouvir de outros. Sabem que às vezes quando nós fazemos o que Deus quer que nós façamos, outros não vão gostar, até crentes não gostam. Não é possível, irmãos na fé. Por isso eu quero que vocês guardem este versículo 24. Todos vamos ter que decorar para sermos bons cristãos na nossa igreja este ano. Este versículo, sermos bons cristãos, temos que decorar este versículo. Mas guardem este versículo como um lema para a vossa vida. Para a semana que vem, se Deus permitir, vamos ter os marcadores e vocês podem levar. E depois Paulo fala aos líderes e vamos terminar só com alguns conselhos que eu acho muito interessante. Versículo 25 até 35, ele diz, o versículo 28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho. Eu acho muito interessante esta palavra. O dever deles de cuidarem do rebanho e de cuidarem deles próprios. De cuidarem deles próprios. Por isso é que eu tiro o dia de descanso de 24 horas à segunda-feira para não ficar maluquinho. Não é? Às vezes houve uma senhora que uma vez disse assim a um pastor: o pastor não pode ter descanso, porque o diabo também não tem descanso. E diz ele assim: pois eu não quero ser como o diabo. Ou seja, porque Deus descansou das suas obras. Deus descansou. O diabo é que não descansa. Por isso tu não descansas, cuidado. Eu acho que, sinceramente, estou a brincar, mas estou a falar a sério, porque o descanso é um mandamento bíblico. É algo que Deus diz para nós guardarmos. Mas eu acho interessante isto, porque os pastores precisavam de cuidar deles primeiro e depois cuidar do rebanho. Segunda encorajamento de Paulo, versículo 21, para eles vigiarem, porque haveria perigos constantes à sua volta. Perigos que vinham de fora e perigos que vinham de dentro. Ou seja, a pessoa, diz o versículo 29, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Gente, se naquela altura vinham lobos, o que é que hoje vem? Ursos. Ou seja, a coisa não vai ficar por menos. Ou seja, nós talvez não percebamos isto, achamos que isto são figuras de estilo. Não. Verdadeiramente, há formas, Satanás vai arranjar formas de perturbar a igreja por fora e também por dentro. Ele diz: e dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Ou seja, haverá perigos que vêm de fora e perigos que nascem dentro. E nós precisamos estar atentos. A última sugestão que eu quero deixar convosco é este exemplo do apóstolo Paulo que ele deixa para nós. Não é? De ninguém cobicei. Versículo 33. Prata, ouro, nem vestes. Sabem que vestes era valioso naquela altura, não é? Algumas irmãs também acham que isso é muito importante. Mas é interessante a atitude do apóstolo Paulo. Não cobicei nada. E ele depois mesmo diz assim: bem, vocês sabem, as minhas mãos serviram para isto mesmo. Eu trabalhei com as tendas para ter sustento para mim, para abençoar quem estava comigo e até para abençoar os outros. Porque melhor coisa é dar do que receber. Encontrar estas palavras do Senhor Jesus Cristo é interessante. Recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Você não encontra estas palavras em nada nenhuma escritas. Isto seria tradição oral. Tradição que se passava de coisas que Jesus falou. E de ensinos que Jesus teve. E este era o princípio. O princípio de que coisa melhor é dar do que receber. E Deus quer realmente te abençoar a ti e a mim quando nós partilhamos com outros. Porque é para isso que Deus te chama a ser parte de uma comunidade. Para que nós percebamos que não somente nós cá dentro que somos a igreja de Deus, não, mas lá fora uma comunidade que precisa de que nós cheguemos lá com o amor de Cristo. Por isso é que nós temos trabalho social. Eu acredito que uma igreja que não tem trabalho social não é uma igreja. Nos modelos da Bíblia. E devemos abençoar toda a gente, como Jesus fez no seu ministério. Não é? Abençoar as pessoas que só iam atrás dele por causa da comida. Eu sabia disso.
Mas Jesus verdadeiramente nos deixa esta chamada para nós abençoarmos outros. E eu acho que isto é parte da chamada da vida cristã. Que o nosso propósito não é nós enriquecermos e ficarmos só pensando em nós, mas o nosso propósito é quando Deus nos abençoa, nós partilhamos a bênção, porque assim ela vai ficar maior. Oremos e o grupo louvor vai terminar, não é? Senhor, nós te damos muitas graças por esta passagem. Eu oro que tu nos ajudes, a mim, me ajudes, Pai, a não permitir que nada me desvie da tua chamada para a minha vida. Eu te agradeço por o desejo que tu tens para mim, o que tu queres fazer na minha vida, Senhor. Eu quero continuar e naquilo que eu tenho falhado, Senhor, voltar para ti. Voltar para realmente deixar que o meu coração se empolgue, se apaixone, se envolva, realmente, Senhor, se empenhe em viver a tua chamada na minha vida, Pai. Obrigada por tantos irmãos e irmãs nesta manhã que estão connosco, que também têm uma chamada na sua vida, têm também uma forte chamada de Deus que cai sobre eles. Eu te louvo, Pai, pela sua vida, porque nesta multiplicidade de pessoas e de chamadas, nós podemos, como igreja também, cumprir a tua chamada, os teus propósitos, Pai. Eu quero orar, Pai, que nenhum de nós se fique pelo caminho, mas que nós, Pai, possamos fazer o que tu nos chamas a fazer, Pai. Pode ser uma coisa tão simples, mas tão significativa, Pai, que pode fazer uma diferença na nossa comunidade. Eu oro, Senhor, que tu nos levantes, que no nosso coração arda uma chamada clara, e que nós saibamos concretamente o que tu queres de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta convicção, que mesmo que vindo dificuldades ou perseguições ou dúvidas, Pai, que nós não fiquemos pelo caminho, que nós não nos acovardemos, que nós não nos desmaiemos no nosso ânimo, mas que nós nos levantemos com confiança, porque tu nos queres usar. Para a tua glória e honra nós oramos. Amém. Amém.